Vamos agradecer a Deus, dizer, Senhor, obrigado por todos os momentos de nossas vidas, por todas as oportunidades que nos tem dado, pelo todo o amor que tem dispensado a nós. Queremos te agradecer por tudo, pedindo a tua paz, o teu amor, a luz que ilumine os nossos corações, as nossas vidas. E nesses instantes que vamos conversar a respeito desta doutrina maravilhosa que a espiritualidade nos traz, com os ensinamentos dos guias e protetores da humanidade, possamos aproveitar esses momentos para compartilharmos juntos esses instantes de elevação e de compreensão. Que assim seja. Meus amigos, nós estamos fazendo reflexões a respeito do Livro dos Espíritos. Estamos tentando aprender algumas coisas, ensinamentos que a espiritualidade tem trazido para nós. Estamos aí estudando o Livro dos Espíritos e estamos trabalhando o livro número 4, que fala sobre esperanças e consolações. E consta aí o livro primeiro, o tópico é penas e gozos terrenos. Durante esse capítulo nós vamos tratando das coisas que nós passamos, dos gozos terrenos, das felicidades, da esperança. E o item que nós vamos dar continuidade, porque começamos semana passada, é o item que fala sobre felicidade e infelicidades relativas. Felicidades e felicidades relativas. Estão aí nas questões 920 a 933. Por que felicidades e infelicidades relativas? Porque no nosso plano de existência nada é constante, nada é perene, nada é para sempre, posto que estamos aqui no mundo de provas e expiações, considerados como uma grande escola, um local de aprendizado, onde nós viemos aprender, onde nós viemos encontrar com nós mesmos os nossos embates, as nossas dificuldades, os nossos desafios, os nossos afetos e desafetos, que temos que estar convivendo juntos, ajustando as nossas relações, buscando deixar para trás todas aquelas coisas que atrasam a nossa caminhada como espíritos eternos, que estamos aí destinados à angelitude. Portanto, vamos aproveitar esses assuntos que estão aí propostos para nós pela espiritualidade nesse capítulo 1, penas e gozos terrenos. Então, no que diz respeito ao item felicidades e infelicidades, questões 920 a 933. Quando fala sobre felicidade, há um pensamento interessante a respeito de felicidade que nos traz uma pergunta. O que seria felicidade? Seria a ausência de problemas? Aristóteles, ele afirma que a felicidade é o maior bem desejado pelo homem. Ele diz que não é fruto, essa felicidade, do acaso e nem puro aprendizado das virtudes, mas ele fala que é um dom de Deus, um dom divino, que nós aprendemos a conviver com isto. Para Mahatma Gandhi, ele diz que felicidade é quando você pensa o que você diz e que você fez. Tudo isso estão em perfeita harmonia, o que eu falo e o que eu fiz. Mas o conceito de Gandhi a respeito de felicidade não é uma coisa de individual. Gandhi expande isso para uma questão coletiva, porque ele diz o seguinte, que eu não posso me considerar feliz quando eu percebo que eu tenho ao meu lado um irmão infeliz e que passa por grandes transtornos e dificuldades
que o faz infeliz. Então, para Gandhi, a felicidade não é apenas do indivíduo. Eu só posso ser feliz quando eu vejo que todos estão felizes. Por essa razão, a felicidade é sempre a busca do auxílio ao outro, para que juntos possamos desfrutar. Para a psicologia positiva, que fala do estudo da plenitude entre os elementos positivos, que são as questões da gratidão, do prazer, da inspiração, da alegria, esse desejo pode nos levar também a posturas como aquelas que não são tão agradáveis, a questão de estarmos ligados à compulsividade, que pode gerar prejuízos para nós. Muitas vezes, na busca da satisfação, ficamos pessoas tóxicas, que estamos sempre correndo atrás de alguma coisa, sempre buscando uma melhoria, uma conquista de algo. E essas conquistas que nós buscamos muitas vezes nos trazem prejuízos. Aquilo que traz prazer momentâneo, da conquista, da hora que eu consigo ganhar algo, daquilo que eu posso utilizar como alimento, como bebida, que às vezes me leva a essa situação de busca constante. Então, essas fontes aparentes de felicidade é que algumas pessoas às vezes se sentem infelizes, mas muitos deles se sentem felizes quando estão viajando, quando conquistam bens materiais, ou mesmo quando se ligam a uma determinada religião que aparentemente o faz feliz. Mas há também o lado positivo, né, daquilo que é a busca da felicidade, daquilo que traz satisfação. Por exemplo, uma mãe quando cuida do seu filho, nota-se ali uma expressão de amor e de felicidade no cuidar. E é este cuidar do outro, não como filho tão somente, mas como irmão, posto que somos todos filhos do mesmo Pai. Voltando ao que Gandhi afirmava, eu não posso ser feliz quando o meu irmão não é feliz. Então é a busca da felicidade conjunta. Mas o Dalai Lama, ele fala a respeito do mesmo tema quando ele busca trabalhar aquilo que pediram a ele como uma fórmula. E ele diz que não existe fórmula para a felicidade. Ele fala de 3 pontos interessantes sobre a dedicação, o esforço e o tempo. Dedicação, sim, dedicar-se ao trabalho que se faz, dedicar-se ao bem, dedicar-se a uma instituição, dedicar-se ao amor, dedicar-se à expansão da forma de estar compartilhando juntos. Então, essa questão que ele fala sobre dedicação é às vezes de doar um pouco do nosso tempo, dedicar o que é nosso. E outro ponto que ele fala é o esforço, porque na dedicação também está ligada a questão do esforço. Sim, isso foge da comodidade. Então a busca da felicidade também nos faz mostrar que o esforço faz parte. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer por acontecer. Não esperar a felicidade vindo do outro ou vindo do acaso, mas eu tenho que me dedicar. Sim, eu tenho que me esforçar. E outro lado que ele fala é a questão do tempo. Tenho que dedicar o meu tempo também para ser feliz. Eu tenho que dedicar e aproveitar bem o meu tempo. Com o que é que eu estou gastando o meu tempo? Com coisas fúteis? Com prazeres temporários? Com situações que me trazem alegria e satisfações momentâneas que logo em seguida vão embora? Então, quando ele fala do tempo, é o tempo que nós temos que trabalhar. O tempo inteiro, esse tempo de dedicação. Mas para Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, ele define felicidade como sendo um fruto que nós colhemos daquela felicidade que eu plantei. Então, quando eu planto a felicidade, eu colho felicidade. Mas é claro que se nós formos buscar também explicações, frases de efeito,
Nós vamos encontrar na internet milhares de definições a esse respeito. Mas por que isso? Porque cada um tem uma concepção, tem um conceito sobre o que é felicidade. Já Emmanuel, como na semana passada nós lemos o conceito que Emmanuel estabelece, ele fala que a felicidade está num patamar muito mais avançado do que isso, desse lado da busca pura e simplesmente do prazer. Emmanuel nos cita dizendo que a felicidade pessoal no planeta Terra está nas seguintes condições: na consciência dos deveres cumpridos, na posse do necessário e a fé no futuro, na consciência dos deveres cumpridos. Fiz o que era para ser feito, corretamente, honestamente, no tempo adequado, compartilhado. Então é a consciência do dever cumprido. Eu não deixei para depois, eu não deixei para outro. Eu fiz realizar. Então é a consciência do dever cumprido. Outra coisa que ele fala sobre a posse do necessário. Sim, aquilo que eu preciso para a minha existência. Por que no planeta hoje nós vemos que o número de milionários e grandes ricos cada vez mais cresce numa proporção onde aumentam as riquezas de determinados grupos ou de indivíduos e, por outro lado, cresce de uma forma incrível, geométrica, a pobreza e a necessidade? Então, meus irmãos, nós vamos perceber de que a posse do necessário, não queremos dizer com isso que é simplesmente se eu posso ter uma coisa melhor, eu vou ter o que não é bom, mas apenas aquilo que me é necessário. Como, por exemplo, às vezes a gente utiliza uma determinada roupa, um casaco de pele, por exemplo, que às vezes nós vemos aí algumas celebridades comprando bolsas, por exemplo, que custa 10, 15, 20 mil reais por uma bolsa. Onde está a grande necessidade de você despender 20 mil, 15 mil por um objeto desse tão simples, tão pequeno, quando na verdade, quantas pessoas estão precisando de apenas 2, 3 reais para comer um prato de pirão, comprar um pão? Então Emmanuel nos chama sobre isso. E o outro lado que Emmanuel fala é sobre a fé no futuro. Sim, porque a fé no futuro me leva à esperança, a saber de que mesmo que eu tenha pouco, mesmo que eu tenha muito, tudo isso é passageiro. A minha necessidade, a minha carência é passageira. O meu devaneio, as minhas posses, o meu poder é passageiro. Quando o rico falece, ele deixa tudo. Quando o pobre falece, também deixa o pouco que tem. E é assim, nós vamos de volta ao mundo dos espíritos do jeito que aqui chegamos. Mas vamos seguir com o nosso assunto, que fala sobre esse aspecto, né, das fontes da felicidade. Então, meus irmãos, nós vamos trabalhar a questão 922 e vamos ver o que é que a espiritualidade nos fala a esse respeito. Questão 922. Vamos lá, onde a espiritualidade nos fala a esse respeito, né? Descreve algumas questões relacionadas com a nossa existência. Diz lá a questão 922, onde Kardec, o codificador, pergunta: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Há, entretanto, uma média ou uma medida comum de felicidade para todos os homens, ou seja, ele traduz dizendo de que há coisas, situações, que é felicidade para um, mas essa mesma situação pode ser infelicidade para o outro. Então ele pergunta se há um meio termo, se há uma medida de satisfação, tanto para um como para o outro. E os espíritos respondem dizendo que para a vida material, ele voltando àquilo que Emmanuel já fala,
Para a vida material, a posse do necessário. Então, tanto o rico quanto o pobre, a eles, para a felicidade material, é a posse daquilo que ele precisa para existir como ser humano. A posse do necessário. Para a vida moral, ele fala que é a consciência pura. Aquilo que Emmanuel fala, a consciência do dever cumprido. Daquilo que eu fiz que era para ter sido feito. Daquilo que eu busquei fazer o melhor. Aquilo que eu doei que era melhor de mim. Aquilo que eu busquei a minha melhoria. Então a consciência, como ele diz, pura do dever cumprido. E outro ponto que ele diz também, como Emmanuel fala, sobre a fé no futuro. Paulo Apóstolo diz que se nós fundarmos as nossas esperanças de felicidade apenas no mundo material, poderemos nos considerar, como ele dizia, posso me considerar o mais infeliz de todos os homens. Porque volta aquilo que Cristo disse, que o meu reino não é deste mundo, a felicidade não está neste mundo. A felicidade está no futuro. O futuro que está lá na frente está naquilo que Cristo prometeu para nós. Então, na questão 923, ele diz, aquilo que seria supérfluo para um não se torna o necessário para o outro, ou vice-versa. Sim, às vezes nós dispomos de coisas que são supérfluas para nós. Mas para o outro nosso irmão, às vezes é o necessário. Por exemplo, um calçado. Muitas vezes a gente troca de um calçado porque acha que já usou muito tempo, que ele já está desgastado, que já perdeu o prazer dos primeiros meses de uso e nos cansamos do uso daquele sapato e jogamos fora, descartamos. Muitas vezes, um irmãozinho necessitado no lixão encontra um par de sapatos, um tênis, alguma coisa, e ele se sente feliz porque vai calçar os seus pés. É aquilo que a espiritualidade fala. Aquilo que é supérfluo para um não se torna necessário para o outro, ou vice-versa. Aí você pode perguntar, mas o que é que aquele que tem pouco, o que é que eu posso ganhar, o que é que eu posso aprender daquele que tem pouco? Posso aprender a felicidade, o prazer, daquilo que o outro tem como grandioso, aquilo que para mim é algo pequeno. Então é a troca, é o prazer da posse, de ter aquilo que é bom, aprender naquilo que me traz satisfação, não me traz orgulho nem vaidade de possuir, mas de perceber de que aquilo que eu disponho, que para mim é supérfluo, para o meu irmão pode ser necessário. Então isso nos leva a pensar uma coisa. Quando você tiver algo para doar, não doe simplesmente como um descarte, como jogar fora, se desfazer, mas pense sim como uma dádiva daquele irmão que precisa. Quando for doar uma roupa, não pegue aquela roupa que está suja, amarrotada, lave. Ponha passe o ferro, arrume direitinho, bote num saquinho plástico e doe. Porque aquele que recebe, receberá com muita satisfação. É isso que Emmanuel fala. A fé no futuro, porque eu sei que hoje eu tenho, mas amanhã, quem sabe, se eu não souber doar, não souber distribuir, poderá me faltar no futuro. Aquilo que seria supérfluo para um pode ser o necessário para o outro. E os espíritos respondem para Kardec dizendo que sim, de acordo com as vossas ideias materiais, os vossos preconceitos e a vossa ambição, todos os vossos caprichos ridículos, para os quais o futuro fará justiça quando tiverdes a compreensão da verdade. Sem dúvida, aquele que tivesse uma renda de 50 mil libras e tivesse que reduzir para 10 mil, considerar-se-ia muito infeliz por não poder desfrutar de tudo que desfrutava, mantendo a sua classe social, os bens que possuía, a satisfação que o dinheiro lhe dava.
Então a gente está vendo por aí, sabe, meus irmãos, quantas pessoas hoje, levado à situação econômica pelo qual o país passa, quantas pessoas, alguns até eu conheço, de que tinham bons empregos, de que se sentiam felizes, que viajavam, comiam restaurantes de luxo, vestiam do bem e do melhor, e hoje encontram-se situações difíceis, vendendo até os bens pessoais, que eram aquilo que era de capricho, aquilo que era da exposição, para mostrar o seu poder. Hoje, muitos deles estão vendendo as coisas. Aqueles que comiam em restaurantes de luxo, hoje estão comendo nas quentinhas. Portanto, aquele que muito tem, que quando perde, se sente infeliz. Por isso Emmanuel disse que o que é necessário para a minha vida, porque quando eu perder, eu não vou sentir a falta, porque o que eu tenho aqui é temporal. É algo que eu ganho, mas que vai ficar aqui. Bem, meus irmãos, quantas pessoas, por exemplo, compram bolsas caríssimas, né? 50, 10 mil reais. Para que isto? Às vezes tem um irmãozinho precisando de apenas uma roupinha para vestir um filho. Compartilhar, fé no futuro, fazer o que tem que ser feito. Vamos concluir então o nosso assunto por hoje, tendo aqui a questão 924. Ele diz: existem males que não dependem da maneira de agir e que ferem o homem, mais justo que seja. Ele quer dizer que existem situações adversas que podem acontecer com aquele homem, até que era um homem de bem, um homem bom. Por que isto? Então eles dizem que o atingido deve resignar-se e sofrer sem queixas, se deseja progredir. Entretanto, encontra sempre uma consolação na sua própria consciência, que lhe dá esperança de um futuro melhor quando ele faz o que é necessário. Portanto, vamos refletir nessas coisas. Vamos parar e pensar, porque nós estamos aqui para aprender. Esse é um planeta de provas e expiações, porque nós aqui estamos. O mundo habitado, os mundos nos seus progressos, começa pelos mundos iniciantes, por aqueles mundos inferiores, e vai progredindo até o mundo de provas e expiações, chegando a mundos de regeneração, e aí vamos chegando até os mundos superiores, onde os espíritos puros ali habitam. Que Deus, então, nos abençoe a todos. Que Deus nos conceda a sua paz. Que nos conceda um fim de uma semana que se inicia, cheia de realizações, de alegria e de prazer. Lembrando que a felicidade, aquilo que Emmanuel nos fala, a consciência do dever cumprido, o necessário para a nossa existência e a fé no futuro. Esses são os pontos básicos que nos traz felicidades momentâneas. Que Deus nos abençoe a todos, nos conceda a sua paz. Que assim seja.